E olha, gente, o Superior Tribunal de Justiça divulgou que os planos de saúde são obrigados a cobrir ecoterapia e musicoterapia para paciente com transtorno do espectro autista. Ivan Lemos volta ao vivo com a gente para falar dessa resolução. A gente quer saber se essa resolução já está valendo pela ANS, né? E também como fazer para garantir que essas terapias serão entregues a quem precisa. Ivan. Isso, Bia, já está valendo, né? Na prática, os planos de saúde já têm que disponibilizar esse tipo de terapia para pessoas com autismo, mas deve estar muito ainda no campo da teoria, porque a gente sabe que os planos dificultam muitas vezes esse acesso a tipos de tratamentos básicos, como psicólogos, por exemplo. Imagina musicoterapia e ecoterapia. Vamos conversar agora com o advogado Juliano Pessoa, que vai dar mais detalhes para a gente sobre essa decisão e também o que fazer para acionar esse direito. Doutor Juliano, boa noite. Já está valendo, né? As pessoas já podem ter acesso a esse tipo de terapia. Boa noite, Ivan. Boa noite, Beatriz, a quem nos assiste. Veja, foi uma decisão, um precedente importantíssimo, né, do Superior Tribunal de Justiça, de uma turma de forma unânime, ou seja, consolidou-se ali aquele entendimento de que deve sim ser coberto pelas operadoras. A Beatriz tocou num ponto interessante, que é a questão da ANS, né? Esse era um dos argumentos, inclusive, utilizados pelas operadoras, de que esse tipo de tratamento não consta no rol da ANS, então, portanto, eles não deveriam realizar a cobertura. Mas vale ressaltar também, aqui para quem assiste a gente, que desde 2022 nós temos uma legislação no país que diz que o rol da ANS é referência básica, não é a totalidade de cobertura, então esse tipo de argumento não se sustenta. Caso haja uma particularidade, uma especificação daquele caso concreto e o médico assistente fundamente isso de forma técnica, deve haver cobertura independentemente de estar contido no rol ou não. E é isso que entendeu o STJ, que no passado, se a gente fizer uma retrospectiva aqui, em 2021, o STJ chegou a decidir, inclusive, que o rol seria taxativo, né? Por sorte, teve uma lei posterior a essa decisão que mudou isso por meio de legislação, e aí não tem o que se discutir hoje. Então, a gente torce que as operadoras recuem e passem a oferecer esse tratamento de forma mais facilitada, porque hoje, na prática, 100% das vezes, infelizmente, as pessoas têm que buscar recorrer ao Poder Judiciário, senão não tem esse tipo de tratamento deferido de forma administrativa. A gente espera que as operadoras cumpram a decisão, né? A ANS estará monitorando isso certamente, porque a Corte deverá notificar a agência da decisão do entendimento que foi tido e, independente de estar no rol ou não, deve haver cobertura. Na prática, hoje, praticamente nenhuma operadora dessas oferece esse tipo de tratamento. Então, se a pessoa que tem um plano de saúde ali, alguém com autismo na família, precisar desse tipo de tratamento, deve imediatamente recorrer à justiça, porque provavelmente não vai conseguir ali via operadora, né? Veja, o que a gente recomenda sempre, Ivan, é uma busca por um acordo, né, vamos dizer assim, administrativo, ou seja, entre em contato com a operadora, por e-mail, documenta isso, faz reclamação na ANS, abre uma reclamação formal contra a operadora, ela tem prazo para responder sobre aquela situação em específico para a agência, não resolvendo, aí sim, busca os órgãos de proteção e defesa do consumidor, busca a ajuda de um profissional da área jurídica para poder assessorar e tomar as medidas cabíveis, judiciais, se for o caso concreto. Se não houver necessidade, é o que a gente torce que não aconteça, resolverá na esfera administrativa e essa pessoa será atendida. De fato, é como você falou, existe uma certa resistência ainda das operadoras em quererem cumprir esse tipo de tratamento quando é prescrito. Mas a gente espera que essa decisão agora do STJ, ou seja, que norteia aí todas as decisões dos tribunais regionais, né, todos os tribunais dos estados estarão naturalmente observando essa decisão do STJ e naturalmente há uma tendência maior do judiciário começar a seguir esse entendimento, é o que a gente espera que aconteça, e caso não exista isso na prática, efetivamente o paciente, de fato, como você ressalta, tem que buscar ajuda rapidamente e empreender as medidas para poder ter o seu direito resguardado, porque vale destacar aqui, isso não é um capricho, não é um desejo da família, da criança, porque ela quer estar brincando ali de andar a cavalo, não, é uma necessidade, isso é um procedimento terapêutico que traz, segundo os especialistas, se a gente olhar relatos de especialistas, o benefício é fantástico para essas crianças. E é importante que a gente ressalte aqui também, a gente está falando muito aqui do autismo, mas engloba, na realidade, a decisão qualquer criança que tenha algum contexto envolvida ali no transtorno global de desenvolvimento.
Entre estes, o autismo também se encontra, mas TDAH também está aí, dislexia também faz parte. Então, ou seja, existe um grupo de transtorno aí ligado ao transtorno global do desenvolvimento, que essas crianças, todas elas, têm esse tratamento resguardado. Existe, com essa decisão, um prazo para que essas operadoras ofereçam esse tratamento a partir do momento que a pessoa dê entrada? Veja, na realidade, o tratamento já deveria ser deferido normalmente, né? Como nós falamos, independente do rol ou não, porque houve a prescrição médica, houve a fundamentação e justificativa técnico-científica para poder esse tratamento existir. Então, não há um prazo específico, o prazo já deveria estar sendo coberto. E aí elas precisam, naturalmente, agilizar isso e fazer com que as empresas cumpram rapidamente a decisão e, caso não, o paciente precisa, de fato, buscar ajuda, como nós falamos. O senhor é advogado especialista em saúde, né, na área da saúde. Quais são as maiores dificuldades hoje que clientes do senhor, que o senhor observa hoje nesse meio, têm nessa área? Pacientes com autismo ou com TDAH? Olha, eu diria que a maior angústia desses pais, infelizmente, Ivan, é o fato de, além do diagnóstico em si, né, que já é difícil você lidar no início, existe todo um caminho a percorrer com essa criança para que ela se desenvolva o máximo possível. Além disso, existe uma insegurança enorme do ponto de vista formal de que essa criança sequer possa alcançar, de repente, o tratamento que ela necessita, né? Então, essa é a grande angústia dessas pessoas e é o que a gente se depara no dia a dia do escritório quando a gente atende esse tipo de cliente, né? Um desespero, uma ansiedade generalizada no sentido de que a cada passo que ela dá para assistir o filho da melhor maneira possível, um novo obstáculo se forma ali e ela tem que buscar ajuda de todas as maneiras para poder superar isso. Então, ou seja, além do diagnóstico, além da condição daquela criança, existem esses obstáculos que são criados e são inconcebíveis, eu diria, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Essa criança necessita e deve ser assistida conforme prescrição médica. Uma vez que essa família não conseguiu, ali nas tratativas, né, no acordo com a própria operadora, qual o caminho a se percorrer judicialmente para que consiga esse tratamento? Olha, quando a gente busca o Poder Judiciário, é importante que a gente ressalte aqui que geralmente o início dessa relação jurídica ela é analisada de forma breve, porque geralmente essas ações ensejam um pedido liminar. O que é isso para que as pessoas entendam? A gente pede ao Judiciário que analise de forma breve, porque há risco de, demorando naquele caso concreto, você trazer prejuízo ao paciente. Então, o Poder Judiciário se debruça de forma ágil, geralmente nesses casos, e aí autoriza ou não aquele pedido de acordo com o entendimento do magistrado. Isso acontecendo, a operadora, naturalmente, ela tem um prazo processual para poder se manifestar no sentido de cumprir ou não a decisão ou recorrer questionando, é um direito dela. Mas chega um determinado momento que ela não tem o que fazer, ela é forçada muitas vezes a cumprir, porque o Poder Judiciário impõe sanções junto com a decisão, ou seja, ele decide, mas também impõe sanção de multa, inclusive, por conta do descumprimento. Por isso, a necessidade do paciente, da família, na realidade, estar orientada tecnicamente, juridicamente, para poder escolher quais são os caminhos, quais são as etapas, montar um planejamento de atitudes a serem tomadas, antes até de buscar o judiciário, para poder, quando chegar no judiciário, estar tudo muito bem documentado, muito bem relatado e fundamentado o máximo possível para que facilite a maior chance possível de ter uma decisão favorável. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, a partir de agora, é a obrigação das operadoras oferecer esse tratamento de musicoterapia e ecoterapia a pacientes com autismo. A gente sabe que a dificuldade é grande, quem tem parente da família com esse espectro. Eu tenho o meu sobrinho de 6 anos lá no Rio de Janeiro, que inclusive está assistindo a gente agora, o Nicolas. Ele tem autismo, grau leve. É difícil até em conseguir amparo na rede de educação, que dirá na saúde. Mas agora está obrigatório. É obrigatório para os planos de saúde. Volto com você, Bia.